Boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós iremos ter uma aula no nosso livro Oficina de Escritores. Então, nós vamos compreender um pouquinho mais sobre como nós vamos construir um texto, para o texto ser assim bem interessante para quem lê, né? Que a pessoa leia o nosso texto e entenda o que nós queremos falar para ela através daquela nossa escrita, tá bom? Então, você vai abrir o livro na página 174. E esse assunto de hoje é bem interessante e nós precisamos prestar bastante atenção, tá bom? Então, o nosso capítulo, ele fala sobre parágrafo. Sei que muitos de vocês têm dificuldades com isso. É o famoso 2 dedinhos que você coloca quando vai escrever um texto. Por que que existe o parágrafo? Qual a importância dele? Só que antes de começarmos, eu quero que você vá aqui no cantinho da página, onde tem essa nuvenzinha, escrito número 3. Aí você vai escrever dentro dessa nuvenzinha a data de hoje, tá? 31/3/2020. É a data que nós estamos tendo esta aula, tá? Então, escreva aí no seu livro para ficar bem registrado, tá bom? Então, o que é o parágrafo? Parágrafo é cada parte em que é construído o meu texto. Então, quando eu construo o texto, eu tenho uma ideia que eu quero transmitir, então eu tenho vários aspectos daquela ideia. Então, eu sei que você se lembra, você ainda já vai falar assim, tia, de novo esse texto, mas sim, um texto que ficou bem gravado e foi o último que nós fizemos em sala. Aquele texto onde você respondeu a pergunta para mim, quem eu sou? Então, quando você me conta quem você é, não existe só uma coisa a seu respeito. Você é uma criaturinha assim, criada por Deus, né? Uma pessoinha complexa, né? Ou seja, você tem vários aspectos. Então, eu posso observar você só sobre o seu aspecto físico, mas você não é só isso. Você é uma pessoa que tem coisas por dentro, você tem aspectos interiores, né? E você também se relaciona de várias formas. Você tem a sua família, você tem a sua escola, tem o seu lazer. Então, cada parte dessas, cada aspecto pode ser construído no seu texto em um parágrafo. Por exemplo, se for um texto a meu respeito, por exemplo, eu vou contar para você quem eu sou. Então, eu vou começar contando para você quem eu sou por fora, o meu aspecto físico, né? Então, oi, meu nome é Mércia, eu sou professora, sou baixa, tenho pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos. O que mais que eu posso falar sobre mim? Tô bem gordinha, precisando emagrecer. Então, esses são aspectos físicos. Então, eu construí isso em um parágrafo. Bom, te contei quem eu sou fisicamente, mas eu não sou só isso. Eu tenho as minhas características interiores. Então, eu passo para outra linha, né? Dou um espaço dos famosos 2 dedinhos, né? Entre a margem e o início da minha escrita e começo a contar quem eu sou interiormente. Então, eu sou uma pessoa tímida, porém sou muito feliz. Sou uma pessoa que ama muito a Deus e isso é muito importante para mim, né? O meu convívio com Deus, meu relacionamento com Deus. Tenho uma família que eu amo e gosto muito de ficar na minha casa. Não sou uma pessoa que gosta de sair muito. Então, me divirto quando estou em casa e assisto uma série na televisão ou quando estou conversando com a minha família. Gosto muito de cozinhar e gosto muito que as pessoas comam da minha comida e falem, ai, que delícia. Então, essa é quem eu sou por dentro, ok? Construir um novo parágrafo. Terminei de falar quem eu sou por dentro. Agora eu vou falar um pouquinho da minha família. Então, eu vou fazer um novo parágrafo no meu texto. Então, vou falar que eu sou casada,
Tenho 2 filhas, que são gêmeas, uma se chama Gabriela e a outra Rafaela. Elas são filhas adoráveis, que me ajudam muito em casa. Gostamos de fazer coisas juntas. Você ouviu a Cacau latindo, né? Então a Cacau também faz parte da minha família. A Cacau é uma labrador, né? Muito bonita, mas muito gostosa também. Ok, falei da minha família, construí um novo parágrafo. Então você está entendendo? Quando eu vou falar de um assunto, eu tenho várias ideias a respeito daquele assunto. Cada ideia deve estar concentrada em um parágrafo. Então o parágrafo serve para isso, para organizar as minhas ideias, para que eu consiga transmitir, né, aquilo que eu me propus a escrever. Então vamos ao exemplo que o livro Oficina de Escritores te traz. Então ele traz para você um texto, né, de Rosiana Munray, acho que é isso, assim que se fala, não tenho certeza. Mas é um trecho do livro No País das Coisas Impossíveis. Então, esse texto da Rosiana, ele está construído em 3 blocos de ideias, né? Então, tem aqui, são espaços. Aqui embaixo, o mesmo texto, ela já vai dar o nome para os espaços, né? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Então, o que ela conta no primeiro parágrafo? Ela está contando sobre o Pedrinho, né? Você vai ler comigo, tá bom? Vai acompanhar a leitura junto comigo, tá bom? Então, ela conta quem é o Pedrinho. Então, o Pedrinho sonhava em fazer coisas impossíveis. Assim como bolos de sabão, que não estouravam nunca, comidas falantes, livros de histórias de onde os personagens saíssem e se sentassem à sua volta. Pronto, ela disse o que o Pedrinho sonhava em fazer. Então, o livro é No País das Coisas Impossíveis, né? Então, por quê? Porque o Pedrinho sonhava em fazer coisas que não existiam, coisas que parecem impossíveis. Então, ela tem um outro bloco de ideias onde ela vai contar, né? Onde ela vai nos dizer o que o Pedrinho falava a si próprio todos os dias. Será que são mesmo impossíveis? Ele se perguntava todos os dias. Ou será que existe um país onde tudo pode acontecer? Então você percebe que nesse bloco de ideias, como é algo que o Pedrinho se falava todo dia, além do parágrafo, ela colocou também o travessão. O travessão está, primeiro, indicando a fala do Pedrinho, e depois tem mais 2 travessões, que aí já não é a fala dele mais, mas está separando a explicação do que é essa conversa. É uma fala que ele dizia a si mesmo todos os dias, tá? Então, aqui nós temos esse sinal de pontuação, além do travessão. Terminou esse bloco, ela então começa a falar mais um pouco sobre o Pedrinho. O Pedrinho já tinha ouvido falar em tapetes voadores. Sabia que eles tinham existido num lugar muito longe, do outro lado do mundo. Por que não existiam mais? Não conseguia se conformar. Pedrinho queria tanto um tapete voador. Então ela terminou um novo bloco de ideias e encerrou o parágrafo. Tudo bem até aqui? Ok. Então agora na página 175 tem um texto que ele está todo redigido sem parágrafos. E qual vai ser a nossa tarefa? Nós vamos ler esse texto e identificar em quais parágrafos nós poderíamos dividir as ideias desse texto, tá? E você vai marcar com lápis no texto, vai fazer uma barrinha assim, ó. Vendo aqui? Não sei se vai dar para você ver. Tá vendo? Essa barrinha aqui você vai fazer no seu texto para indicar que toda vez que tiver essa barrinha, você vai fazer um parágrafo. Então, quando você for reescrever esse texto nesse espaço que tem aqui embaixo no seu livro, você vai reescrever o texto, mas colocando os devidos parágrafos. O texto está todo construído sem parágrafos. Então, nós vamos entender
quais as ideias que Ofélia Fontes usou para escrever esse texto. O texto está dentro do livro O Gato Medroso, né? Nesse pedacinho aqui. Então, nós vamos entender que nós precisamos dividir esse texto em vários blocos de ideias, tá bom? Então, você vai reescrever o texto aqui embaixo, mas não da forma que está, sem parágrafo. Você vai dividir o texto em parágrafos, tá bom? Então, tá, acompanha comigo para depois você fazer a atividade certinho, ok? Então, você vai colocar, né, o título, Os Gatinhos. Esse título ele vem no meio da linha para indicar que não é o texto ainda, que é apenas o título dele. Então, mais ou menos você calcula, né, onde que é o meio da linha e escreve Os Gatinhos. Pula uma linha e começa então a escrever o texto. E para começar, você tem que dar um parágrafo, né? Você está começando, já tem um bloco de ideias sendo construído aí. Então, você vai iniciar esse texto já reescrevendo o parágrafo. Então, tem: 3 gatos estavam brincando no pátio. Um era o gato amarelo, o outro o gatão preto, e o menor de todos era o gatinho cinzento. Pronto, ela já apresentou os gatos. Então, aqui encerrou o parágrafo. Você vai colocar, olha, igual a tia Mércia fez aqui. Você vai colocar essa barrinha indicando que aqui tem um parágrafo. Então, você vai pular para outra linha, dar o espaço dos 2 dedinhos e colocar essa nova ideia, tá bom? Então, havia uma grande poça d'água no pátio, ponto. Só que continua a mesma ideia, então não é um novo parágrafo, continua na mesma linha. O gatinho cinzento correu para lá e olhou para dentro da poça. Pronto, o que vai acontecer? Ops, aqui nós temos mais um parágrafo que já se encerrou. Então, você vai vir aqui de novo, tá bom? E colocar a barrinha novamente. Quando você for reescrever, você vai encerrar o seu parágrafo aqui, vai pular para outra linha, colocar os 2 dedinhos e colocar o novo bloco de ideias. Então, na água, ele viu um gato olhando para ele. Opa, temos mais uma ideia aqui. Fechar. Então, coloca a barrinha e passa para outra linha quando você for reescrever. O gatinho cinzento fez uma careta. O gato da poça d'água fez careta também. O gatinho cinzento saiu correndo, gritou para os outros gatos. Opa, o gato vai falar. Então, eu vou passar para outra linha, vou colocar um parágrafo e mais outra versão indicando que o gatinho vai falar. Então, o gatinho diz assim: corram, corram, um gatão cinzento vem atrás de nós. Ponto. E acabou-se o texto. Muito bem. Então, quando você for reescrever esse texto, você terá 5 parágrafos. Um começando: 3 gatos. Segundo parágrafo: havia uma grande poça. Terceiro parágrafo: na água ele viu um gato. Quarto parágrafo: o gatinho cinzento. Quinto parágrafo: corram, corram, ok? Então, agora você vai trabalhar um pouquinho. Reescreva o texto usando letra legível, que nós já estudamos, observando as margens. Você não pode passar da margem que está aqui no seu livro, tá bom? E fazendo o parágrafo corretamente. Terminada essa atividade, tira uma fotinha do caderno e manda para a tia Mércia, ok? Beijos e até amanhã.